Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todos. Dizer da alegria imensa de participar das atividades na tarde de hoje, essa tarde tão ensolarada, mas dizer da alegria de estar aqui com vocês na tarde de hoje, participando desse momento, nessa casa que nos acolhe com tanto carinho e com tanto amor. Agradecer a todos que contribuem para que as ações dessa casa possam se efetivar, onde o trabalho de caridade não para, nem o trabalho de evangelização, tão importante para que nós possamos transformar a cada um de nós, bem como a esse mundo da qual nós fazemos parte. Ainda ontem à noite aqui na casa, nós tivemos uma atividade chamada Noite de Pijama com 20 crianças até 10 anos, que tiveram uma noite intensa de atividades. Até às 12 horas da noite eles estavam participando de oficinas, alguns pais como voluntários, cooperando com todo esse trabalho de construção de um mundo melhor. Daí a importância da evangelização para todos nós. Se nós queremos um mundo melhor amanhã, cuidemos de nossos filhos hoje. Se nós quisermos, de fato, amanhã reencarnar numa condição melhor, com pais melhores, que passemos o exemplo aos nossos filhos. E exemplo foi o que Jerônimo de Mendonça trouxe para todos nós. Esse que foi considerado na história por o gigante deitado. Nós aqui não estamos querendo transformar Jerônimo no mito, mas no exemplo a todos nós. Porque Jerônimo, como diz o nosso irmão Isaías Claro, Jerônimo Mendonça Ribeiro merece a lembrança honrosa pela lição que deixou para a vida humana. Um exemplo de resignação ante as dores que muitas vezes as vidas nos oferecem. E Jerônimo soube, como poucos, compreender e aplicar em sua vida os princípios espíritas, os princípios cristãos. Profundo conhecedor da codificação kardeciana, ele sabia e sentia que o seu sofrimento, o seu martirológio, era efeito de vivências equivocadas, de atitudes perniciosas de outras existências, conforme narra ele nesse romance, que Ranieri já avisou aqui, Célia de Camargo Xavier, Jerônimo, Asas da Liberdade, onde ele, em outras encarnações de escravo, chegou a ser imperador e não utilizou bem as oportunidades que teve naquela época. E assim acontece com a maioria de nós. E na encarnação recente dele, ele compreendia, logicamente, que tal condição era exatamente o resultado das suas ações. Se nós pudéssemos refletir que aquilo que às vezes passamos hoje são resultado das nossas atitudes de outras existências, de umas tão distantes, mas de atitudes tão recentes, nós procuraríamos vivenciar um pouco mais o Evangelho de Jesus, voltando para a prática do amor ao próximo, como a si mesmo e, logicamente, do amor a Deus. Tão importante nos dias de hoje que nós pensemos na importância de amar e de servir, na importância de fazer a caridade e de praticar o bem. Jerônimo de Mendonça, esse gigante deitado, era, moralmente falando, um dos maiores gigantes que foram colocados aqui no nosso Brasil, que naquela época, cercado de uma pleiade de espíritos que tinham como missão lhe ajudar a superar as suas dificuldades, entre eles Francisco Cândido Xavier e a médium mineira Antusa Martins, que tinha dificuldades de verbalizar, mas que tinha uma mediunidade extraordinária e que já desde o mundo espiritual tinham se comprometido com Cristo de auxiliar
a Jerônimo na sua trajetória de reparação do seu passado delituoso. Então foi um grande palestrante, foi um grande orador espírita, que nasceu no ano de 1939, na cidade de Utuiutaba, numa família muito pobre, com muitas dificuldades, mas em momento nenhum, desde quando criança, Jerônimo desanimou, perdeu a esperança. O que nós precisamos hoje ter um pouco mais de fé, de coragem, de esperança, de ser determinado em amar e em servir. E Jerônimo trouxe esse exemplo para nós, que numa família numerosa de 10 filhos, quando ele era o 9º, ele auxiliava seu pai já desde criança, que trabalhador rural, como carreiro, nas fazendas, fazendo bico. Jerônimo ajudava o seu pai a trazer o alimento para dentro de casa, sua mãe lavava roupas com as suas irmãs para se sustentarem, mas mesmo assim, em momento nenhum, deixou de realizar. Teve a sua infância normal, como qualquer criança do interior naquela época. Que pena que hoje as crianças não têm essa mesma oportunidade. Até recentemente, a cidade de Recife, a exemplo dos bairros de Casa Amarela, Campo Grande, entre outros, as pessoas se conheciam. Como naquela época, Jerônimo, na cidade de Tuiutaba, já como garoto, era uma pessoa extremamente conhecida de todos pela sua postura, já desde muito de tenra idade, tinha uma postura elegante. Pois Jerônimo, quando criança, ele era engraxate, e ele, certa feita, estava trabalhando na empresa do dono das caixas de engraxar sapato, e ele estava se preparando para engraxar o sapato de um sargento da polícia que policiava a cidade de Utuiutaba, e quando aquele homem senta na cadeira, ele lhe pergunta: o senhor quer que coloque tinta ou só graxa? E o sargento, de forma ríspida, volta-se para ele e lhe diz a seguinte frase: cuida do teu trabalho e não me incomoda. E ele ali começa a fazer o seu trabalho, e ele percebe que um jovem que habitava a cidade de Tuiutaba, que tinha alguma deficiência mental e não gostava muito de tomar banho, ia adentrar um certo restaurante que sempre o expulsavam a chutes e pontapé por causa da sua condição. E Jerônimo, antes que ele adentrasse, deixa o sargento ali naquela cadeira e corre, vai até a entrada daquele restaurante, segura na mão daquela criatura que sofria de uma certa deficiência mental, lhe senta na calçada, pede a ele que aguarde um pouco, mete a mão no bolso, pega algumas moedas que já tinha ganho no decorrer daquele dia, compra um sanduíche e um guaraná e dá para aquele homem, ali não precisar de entrar naquele recinto do qual ele seria maltratado e seria expulso. E naquele momento, aquele homem que devia de fato ter um outro comportamento na condição de um policial que tomava conta da cidade, se sente envergonhado e diz: garoto, hoje você me deu uma das melhores lições da minha vida. E Jerônimo, já naquela época, como criança, ele respondeu para ele: às vezes, a pessoa que expresse rudeza pode ser simplesmente um irmão em dificuldades. Condenações nem sempre despertam, mas um gesto nobre sim. Quantas e quantas vezes, pela nossa falta de compreensão, nós estamos a julgar os outros. Jerônimo não procedia dessa forma. Pelo contrário, ele, através do exemplo, fazia algo que pudesse despertar no coração do outro a importância do amar e do servir. Já desde criança, ele tinha esse procedimento. E ao viver na rua, trabalhando e buscando dali tirar o sustento para ele e para a sua família, aos 13 anos ele é convidado por uma senhora chamada Doralina a entrar para a igreja presbiteriana. Ele ficou encantado com os cânticos, com a empolgação das pessoas,
Mas ele percebia que ali a grande maioria ficava preso na letra que mata e não despertava para o espírito que vivifica. Mas continua Jerônimo ali até os seus 15 anos, onde ele disse que aquele momento foi de muita importância para domar um pouco ainda os ímpetos que ele trazia de outras e outras encarnações, e que se não tivesse o devido cuidado, aquilo poderia aflorar novamente, ele recalcitrar como em outras e outras encarnações, em outros momentos, e desperdiçar a oportunidade reencarnatória. Mas algo chamou a atenção de Jerônimo que lhe entristeceu. O desencarne da sua avó. A sua avó desencarna e ele volta para o reverendo, para o pastor Taylor, naquela época, e lhe conta da sua dor pela perda da sua mãe, da sua avó tão querida, de uma pessoa tão boa. E queria saber, de fato, qual seria a condição dela depois de desencarnar. E o irmão, de certa forma, um pouco equivocado, lhe diz que, infelizmente, ela não iria para um bom lugar porque ela não comungava da religião que o pastor comungava, que o presbítero comungava, que ela iria arder nos mármores. Não vamos falar essa palavra porque aquilo não existe. Isso é estado de espírito. E Jerônimo saiu dali entristecido, doído, porque como podia uma criatura maravilhosa como a sua avó, que tanto bem fez, só porque não comungava do mesmo ideal religioso, teria que penar tanto com aquilo que tinha lhe sido referenciado pelo presbítero. Refletia ele, se Jesus apresenta um bom samaritano que era considerado herético, numa condição diferente, a condição da minha avó não pode ser essa que ele me traz. E Jerônimo sai dali, de certa forma, desolado, e a andar pela cidade encontra-se com um cidadão chamado Gabriel Rocha, que também conhecia Jerônimo, e lhe chama a atenção: Jerônimo, que tristeza é essa? O Gabriel Rocha era presidente do Centro Espírita Amor Fraterno, de Jerônimo, que Gabriel foi o seu samaritano, foi exatamente aquele que lhe socorreu naquele momento de tanta dor, foi aquele que lhe enfaixou as feridas que doía no âmago do seu ser e que lhe colocou na montaria e levou de novo à hospedaria divina para que ele pudesse sair daquele momento de sofrimento e que pudesse continuar a sua trajetória evolutiva. E ali o Senhor Gabriel lhe presenteia o Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes conversa com ele, que Deus é amor, que é um pai que nos ama, não um pai que se vinga, não um pai que se maltrata. Lhe dá uma nova perspectiva de vida. Lhe passa, de fato, as orientações que o Cristo já tinha trazido há mais de 2000 anos e que, lamentavelmente, hoje nós ainda não compreendemos, porque se de fato compreendêssemos, estávamos colocando em prática aquilo que o Cristo veio ensinar. E o Senhor Gabriel Rocha lhe esclareceu as dúvidas da vida no além-túmulo, acalmando-lhe o coração, trazendo essa nova visão de Deus, do universo, da vida, um novo conceito daquilo que se chama destino, que é o resultado das nossas ações. Lhe explicou o que de fato é a lei de causa e efeito, o imperativo do trabalho e a riqueza do conhecimento. Porém, lhe dizendo que não adianta saber se não se realiza nada com o saber que se tem. Como é importante saber, mas como é importante realizar, como é importante construir, como é importante fazer. E Jerônimo assimila tudo isso e ele traz numa das suas narrativas, da sua biografia, por doutora Jane Martins Vilela, que médica, depois jovem, ia à casa de Jerônimo devido à sua condição física, ler obras para que ele pudesse
internalizar aquilo para depois, através das palestras, eles expressar aquele conhecimento. E ele diz, o Espiritismo ensina que o Espírito reencarna com suas tendências, suas lutas, com os seus problemas inerentes ao mérito ou ao demérito. Mas, por isso, não é necessário ele ser inútil. Por isso, ele não pode desperdiçar a oportunidade que lhes é concedida de fazer o bem, de amar, de servir, de fazer exatamente aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, trazer para nós esse conhecimento que fora da caridade não há salvação. Porque se ficasse presa a letra morta e fria do presbítero, a situação estaria completamente em sofrimento e em dores eternas. Mas quando traz essa perspectiva de que a prática do bem, que a prática da caridade nos projeta a patamares mais altos, Jerônimo desperta para essa importância de amar e de servir já desde a mocidade. E aos 16 anos, ele funda na cidade de Tuiutaba a campanha do Quilo, chamada Alta de Souza, onde ele se entrega de corpo e alma, juntando, trazendo aquilo que nós chamamos experiência intergeracional, os mais trabalhadores mais experientes, com os jovens do centro espírita, para que na campanha do Quilo pudesse arrecadar alimentos para alimentar quem tinha fome, para que pudesse arrecadar roupas para vestir quem estivesse nu, para que pudesse arrecadar água para matar a sede de quem tinha sede. E isso foi fundamental para a juventude daquela época, aquele jovem corajoso, destemido, aguerrido, abnegado, na tarefa de exercer aquilo que Jesus e que Kardec espera de cada um de nós. E ele, assim, continua estudando as obras espíritas, e aos 17 anos, ele organiza, na Rádio Cancela, uma rádio local, um programa radiofônico chamado Alvorada Cristã. Ora, um jovem de 17 anos, naquela época, ao amanhecer do dia, na Rádio Cancela, trazendo mensagens de esperança, de renovação, de esclarecimento, e chamava a atenção de toda a comunidade do Triângulo Mineiro, o amor, o carinho, as palavras impactantes que aquele jovem trazia, e que assim fazia que outros jovens se interessassem pelo trabalho, e que renovava as esperanças daqueles mais experientes, que de certa forma estavam um tanto quanto desesperançosos de que o mundo amanhã será muito melhor. E aquele jovem de 17 anos trazia assim esse legado maravilhoso, vivia uma vida normal, onde também tentou até ser jogador de futebol, mas eis que, devido à sua enfermidade física, ele teve que abandonar tudo isso. Passou por vários empregos, como já falei, foi engraxate, ele foi balconista, ele foi entregador de jornal, auxiliar de escritório, chegou a ser redator-chefe de uma revista e foi professor rural. Ele tinha o primário daquela época e chegou a cursar parte do ginasial. Mas como era muito estudioso, ele chegou a ser professor também numa comunidade rural para 6 alunos, onde ele aproveitava a oportunidade de passar também valores éticos, valores morais, a importância da família, o respeito ao próximo, o amor a Deus, a necessidade da prática da caridade e do auxílio mútuo. O interesse pelo espiritismo e pelo centro espírita que frequentava na cidade foi de grande auxílio para ele. Ou seja, aquele interesse dele, aquele trabalho que ele realizava, para como espírito imortal que ele era e que nós somos, foi muito importante. Porém, aos 18 anos, Jerônimo começa a se defrontar com as suas dificuldades. Mas nem por isso ele se desespera, nem por isso ele perde a oportunidade. Jerônimo era um jovem de mais de 1,80 m, quase 1,90 m, forte, e que tinha como hobby assistir o filme de Tarzan.
E ele se achava parecido com Tarzan, eu também já me achei parecido com Tarzan. E ele se achava parecido com Tarzan e de vez em quando chegava no espelho com aquela cabeleira bonita, ele olhava no peito assim, batia e dizia, eu sou Tarzan. Pela coragem, pela abnegação, pelo devotamento, pelas ações que realizava em todos os lugares que estava, era de fato um Tarzan. Mas eis que um dia, adentrando a uma casa espírita, lá na cidade de Utuiutaba, ele tem um aviso. Um aviso de um espírito que, através de um médium, que ali se encontrava fazendo a palestra, e que não sei se por descuido ou até mesmo por necessidade, o espírito traz a seguinte comunicação, lá no Centro Espírita Amor Fraterno que ele frequentava. E o orador mediunizado diz, venham trazer uma mensagem a um Tarzan que está aqui na plateia. Ele disse, eu. Felicidade, Tarzan vai receber uma mensagem. E a mensagem diz, vem aí a selva dos seus sofrimentos. Agarra-te ao cipó verde da esperança e arma-te de muita fé e muita coragem para lutar contra a animalidade que ainda ruge em teu peito. Ainda que tiveres que verter todas as lágrimas ou padecer todas as dores, o que representará isto ante o amanhã glorioso do teu destino? Ou seja, aquele espírito já lhe trazia a notícia de que a artrite que já se aproximou dele, que já se manifestava, porque ele já estava sentindo algumas dores no corpo físico, tendo que deixar algumas de suas profissões, tendo que mudar de uma para outra, que às vezes era muito dolorosa. E ele, certa feita, mesmo com suas dificuldades, como gostava muito do cinema, e não tinha dinheiro para comprar um terno chique e bonito, porque naquela época você, para entrar no cinema, tinha que ter um terno. E ele estava sem condições, porque as dores eram grandes, o que ele ganhava, ele comprava de remédio, daqui a pouco ele teve que deixou de trabalhar e a família passava por certas dificuldades. Mas naquela cidade tinha um senhor chamado Seu Josias, que lhe fez uma surpresa, convidou ele para que ele fosse modelo, porque havia um habitante de uma outra cidade que tinha lhe encomendado um terno e que tinha a mesma feição física de Jerônimo. E Jerônimo ali frequentava a alfaiataria, ia lá, provava aquele terno bonito de linho branco, onde antigamente as mulheres passavam goma, engomava com aquele ferro de brasa, né, que chega ele ficava brilhoso. E Jerônimo, quando no último dia que chega lá para dar a prova, ele diz, Jerônimo, esse terno é seu. E Jerônimo, radiante, volta para a casa da mãe, e a mãe diz, como pode? E ele explica, e à noite ia passar um filmezinho, um longa-metragem chamado de O Vento Levou, e só eram 4 horas de filme. E Jerônimo tinha arrumado alguns trocados, corre para o cinema, quando chegou lá estava tudo lotado. E olha que nem tinha meia entrada, e nem ainda tinha a entrada do idoso. Mas já estava lotado, porque o filme chamava a atenção. Então as pessoas todas interessadas, e Jerônimo, quando chegou, ficou de pé. E ficou ali assistindo o filme, e daqui a pouco o filme termina, muita gente emocionada saindo. Jerônimo foi andar e não conseguiu. Estava como que chumbado no chão, não conseguiu mais andar. Suas pernas incharam, e daqui a pouco Jerônimo é trazido para casa, nos braços pelos amigos, e Jerônimo pôde ver a sua mãe ter que cortar sua roupa, aquela roupa que ele tinha ganho do senhor Josias, para que ele pudesse, tentar desinchar um pouco mais. Jerônimo passou 3 meses de cama, depois ainda volta a andar de muleta, e com o passar do tempo, Jerônimo vai para uma cadeira de roda, mas as dores foram aumentando, e Jerônimo teve que ficar definitivamente numa cama. Mas em momento nenhum, Jerônimo desistiu de servir. Ele disse que quando colocava a mão à massa, a dor desaparecia. Quando procurava realizar cada vez mais o bem, fazer a caridade, abraçar aquele que necessitava de abraço, visitar aquele que necessitava de visita, ele disse que a dor desaparecia. Mas que num simples
um momento para o outro, quando cessava alguma atividade, as dores voltavam a tal ponto que ele chegava a tomar 30 Isordil por dia. 30, porque já não chegava a mais fazer efeito. E daí a pouco Jerônimo tem uma notícia do mundo espiritual que os seus problemas iam aumentar um pouco mais. Ele já estava sem andar, intuitivamente a espiritualidade leva a seus amigos a uma forma de cama para que Jerônimo pudesse ficar. Ele não ficava nem sentado, nem deitado. Ainda há pouco as meninas tinham projetado aqui a imagem de Jerônimo. Uma cama que diz a medicina da época, que se ele ficasse 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos, ele não teria vivido tanto. E Jerônimo recebe a notícia que as suas dores ainda iam aumentar. E ele sentiu uma dor forte no peito, que necessitava um saco de areia de cerca de 30, 40 quilos em seu peito, muitas vezes, para aliviar a sua dor. Sabia ele que aquilo era consequência do passado. Sabia ele que devia resgatar esse passado delituoso e que contava com a ajuda de Chico Xavier, de Dona Antusa e de outros, como o seu samaritano, o seu Gabriel, do Centro Espírita, que ali lhe cercavam e que lhe auxiliavam, e ele retribuía tudo isso. E Jerônimo, mesmo sem poder andar, Jerônimo, mesmo sem poder se locomover, que vai atrofiando os membros, Jerônimo, mesmo com essa dor no peito, ele tinha um telefone na cabeceira para fazer atendimento fraterno. E às vezes, a gente, com toda condição, não quer escutar o outro. Às vezes, a gente, com todas as possibilidades, dentro da nossa própria casa, ouvimos, mas não escutamos. Às vezes, na repartição que nós trabalhamos, ouvimos o que o outro fala, mas de fato não escutamos. E Jerônimo, ali deitado naquela cama, as pessoas ligavam. E ele conta uma história, rindo muito em uma de suas palestras, que um dia um telefone toca, era uma vovó, que queria falar com ele. Ele disse: pois não, o que é que a senhora deseja? Se eu desejo que você cante a música do Pica-Pau para meu neto, porque meu neto viu você no Centro Espírita cantando essa música, e ele ficou fascinado, e ele quer aprender. E ele cantou. Ele cantou a música do Pica-Pau, ou seja, ele não desperdiçava. O que é que ele quer dizer? Todos nós temos condições de fazer a caridade. Independente da condição física, independente da condição material, todos nós temos condições de praticar o bem. Todos nós temos condições de realizar. Porém, por má vontade, conforme diz o Livro dos Espíritos, na questão 909, nós abortamos essa possibilidade. A gente precisa aprender com esses exemplos, com esses espíritos que se submetem a essa condição para nos chamar a atenção de que tudo aquilo que nós temos hoje é suficiente para a gente viver e para a gente ser feliz. Certa feita, um repórter pergunta a Jerônimo: o que é felicidade para você? E ele diz: há quase 30 anos deitado nessa cama, felicidade para mim seria virar de lado. Enquanto que para a maioria de nós, quem sabe uma casa na praia, um passeio em Nova York ou em uma outra cidade. Que exemplo! Lógico, um ser abnegado, devotado, resignado com aquilo que momentaneamente ele não estava podendo mudar, mas se esforçando para que na próxima encarnação ele já tivesse uma condição bem melhor. E dentro de todas essas atividades que ele realizava, com essas condições, com essas impossibilidades físicas, ele tem a notícia que ele vai perder a visão. Ele ainda conseguia ter a visão física, mas ele compreende muito bem que, conforme aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, de que adianta ter um olho se ele pode ser motivo de escândalo? Ou então aquela passagem do cura d'Ars, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que chama a atenção que é muitas vezes melhor não ter a visão física, mas ter a visão do Espírito, que lhe possibilita ver outros horizontes. E Jerônimo, conformado com aquela situação,
Certa feita, lá no estado de São Paulo, numa cidade grande da região metropolitana de São Paulo, na casa de um amigo que era médico, que tinha levado ele, Jerônimo viajava numa Kombi, numa cama dentro de uma Kombi, que os amigos lhe levavam para fazer palestras em todas as partes do Brasil. Jerônimo tinha ido para São Paulo realizar uma tarefa lá, e um amigo lhe convenceu a dar uma entrevista numa rede de televisão. E ele disse que estava com tanta dor no olho que não conseguia concatenar as ideias. O amigo encontrou um anestésico, um colírio anestésico, coloca ali no olho, e quando ele dando a entrevista, falando de esperança, falando de vida, falando da oportunidade que nós temos de estar aqui nesse mundo, mesmo sendo de expiação e prova, é uma das melhores oportunidades que nós já tivemos. E falando da importância de viver, falando da importância de se defender a vida em todas as condições, para que nós não percamos a oportunidade, lembrando daquilo que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando Jesus diz eu venci o mundo, quer dizer que nós também podemos vencer. Antes precisamos vencer a nós mesmos, destruindo o orgulho, o egoísmo e a vaidade exacerbada que nós ainda alimentamos. E Jerônimo, dando a entrevista naquela rádio, daqui a pouco o telefone na televisão, o telefone toca naquela estação de televisão e uma mulher pede para que quer ter um encontro com o Jerônimo. E ela vem até a emissora de televisão e ela disse que tinha resolvido tirar a vida porque estava sem sentido para ela. E ela comprou ingresso para todos os familiares e para ela ir para o cinema e organizou tudo para que pudesse tirar a sua vida. E na hora de ir para o cinema, ela diz aos familiares que eles vão, que ela está indisposta, que ela não está com condição. Mas eis que, tocada pelos Espíritos de Deus, pelo seu guia, pelo seu anjo de guarda, vem aquele toque nela: liga a televisão para pelo menos antes de tu fazer isso, tu ver quais são as últimas notícias para tu reportar quando chegar lá. Quando ela ligou a televisão, estava quem? Jerônimo de Mendonça. Cego dos dois olhos, só mexia um pouco o pescoço e o resto era só falar e ouvir. Falando de vida, falando das possibilidades que nós, na condição de espírito imortal, temos. Que apesar das dificuldades físicas ou financeiras, nós podemos ser felizes mesmo assim. E ela, tomada por tudo aquilo, caiu em si e disse: meu Deus, eu com todas essas possibilidades que eu tenho, com dinheiro, com casa, com carro, com família, esse homem salvou minha vida. E ela vai, é levada à televisão e lá dá esse depoimento. Então Jerônimo foi esse abnegado trabalhador, que apesar das suas dificuldades, ele mantinha o seu trabalho, o seu ânimo, dava esses conselhos a diversas pessoas. Mas um dia, Jerônimo, de tanto ouvir dos amigos que chegam perto: coitadinho de Jerônimo, pobrezinho de Jerônimo, o bichinho do Jerônimo, tadinho do Jerônimo. Jerônimo assumiu essa condição de tadinho, de coitadinho e de bichinho, que não devia assumir. E entra num processo de hemorragia grave, e começa a sangrar pelo canal ureter. E eis que ele, um pouco desesperado, o médico chega e diz: se demorar mais ele vai desencarnar. Ele disse: mas eu queria, antes de desencarnar, dar um abraço no meu irmão Chico Xavier. O médico disse: são 300 quilômetros de Tuiutaba para Uberaba, não chega. Mas um amigo que tinha comprado um avião para levar Jerônimo para outras cidades para fazer palestra quando fosse necessário, lhe empresta o avião, leva o Jerônimo. Quando ele chega na casa de Chico, Chico não estava, mas Valdo Vieira já tinha vindo na frente dizer que Chico tinha mandado avisar que já estava chegando para lhe receber. Como a mediunidade, a sintonia, a maior antena psíquica da história da humanidade terrena depois de Jesus era Chico Xavier para nós aqui, captou toda aquela situação e vem com aqueles trabalhadores que estavam atuando nas comunidades carentes, e ao adentrar, chegar, Jerônimo naquela cama, lavado de sangue pelo processo da hemorragia, e Chico vai e diz: olha gente, vamos todos
dá um beijo na testa dessa rosa que é Jerônimo, devagarinho para ela não despetalar. E assim todos foram fazendo, adentrando, dando um beijo na testa de Jerônimo, outro um beijo no rosto. E quando Chico coloca a mão sobre o corpo de Jerônimo, a hemorragia estanca. E Jerônimo olha para Chico, tomado daquele choque, e Chico diz: Jerônimo, ninguém é coitadinho e você sabe disso. Não deixe o coitadinho tomar conta de você, Jerônimo. Reaja a todas essas dificuldades. E ele, como Chico, você aceitou um coitadinho que muitas vezes as pessoas chegam perto de você. Exemplo, você vai realizar um trabalho e aí você diz: eu estou um pouco cansado. Aí o outro diz: deixa para depois. Aí tu deixa para depois, aparece outro, diz: aí tu está cansado, deixa para amanhã. Depois deixa para a semana, deixa para o mês e não realiza. E Chico chama a atenção de Jerônimo e diz: hoje quem vai fazer a palestra é você. E ele faz uma das melhores palestras que ele podia ter feito na vida dele. De esperança, da prática da caridade, do trabalho se fazer necessário ao espírito. Ele disse: Chico, eu estava morrendo. E ele disse: trabalhe, meu filho, que o trabalho engrossa o fio da vida. Você pode ter um fio da grossura de uma linha de nylon, mas se você trabalhar, ele vai ficando forte, vai ficando resistente, e lhe possibilitando a oportunidade de construir dentro de você a felicidade que nós tanto almejamos. Para a gente procura a felicidade no supermercado, no shopping, na farmácia, nós não vamos encontrar. Vamos encontrar felicidade, conforme diz Jerônimo, em uma das suas entrevistas, vamos encontrar felicidade fazendo o outro feliz, auxiliando o outro a superar as suas dificuldades, a vencer os seus desafios. E esse era o trabalho de Jerônimo de Mendonça, que apesar dessas grandes dificuldades, essa criatura magistral, ele traz um exemplo de vida para todos nós. Jerônimo ia visitar os presídios. Ele teve que extrair os 2 olhos, mesmo já diante da cegueira, porque o globo ocular doía muito e foi necessário retirar os olhos dele. E ele fazia visita aos presos e aproveitava que lá no presídio, naquela época, tinham presos que tocavam violão. Ele tinha a voz muito bonita, ele cantava, porque essa foi a orientação de Chico para ele. Jerônimo, toda vez que você terminar uma palestra, para ninguém ficar pensando que você é coitadinho, cante. Alegre as pessoas. E ele encerrava as palestras recitando poesia e cantando, para que não sofresse a influência externa, porque nós ainda temos as nossas fragilidades. E por isso ele, com aquele vozeirão, ia aos presídios. Ali os presos tocavam e ele cantava, passava a tarde com eles. Em outras oportunidades, era levado à casa de um amigo, e lá ele recitava poesias e o amigo datilografava na máquina de datilografia e muitos livros surgiram dali. Então, Jerônimo teve muitas realizações. Ele compreendeu a importância de alimentar quem tem fome, matar a sede de quem tem sede e assim por diante. E entre as obras de Jerônimo, ele construiu o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, contra a vontade de sua mãe, na frente de casa para ficar mais perto dele. Então, em 1970, ele trabalhou muito para realizar, viajando em cidade, E ele chega numa cidade do Triângulo Mineiro chamada Tapaciguara, lá na década de 60, porque ele já constrói o Centro Espírita em 70, fica pronto. E quando ele estava lá com um grupo de jovens fazendo essa ação, arrecadando donativos, e tinha uma difusora na cidade, que antigamente a cidade tinha aqueles microfones chamados difusores espalhados por todo o canto, e a rádio e o pessoal ali abria para que Jerônimo passasse uma mensagem. E ali ele ia chamar as pessoas a viverem com Jesus, não do lado de fora, mas do lado de dentro do coração, chamava a atenção de todos. E eis que quando está encerrando aquele momento, finalizando aquela tarefa, e ele já voltaria para Tuiutaba, eis que uma senhora de cerca de 76 anos, chegando da roça, vem trazendo de Jerônimo: eu trouxe 12 ovos para você, ou seja, uma dúzia de ovos. Eu sei que não é quase nada para aquilo que você precisa realizar, mas vai precisar para que você todo dia tome uma gemada
para que a sua voz forte continue ecoando e apresentando Jesus e a doutrina espírita para o mundo. Que coisa fantástica! Uma coisa simples, mas que lhe dá força, lhe renova a esperança de agir, de trabalhar. E aquela senhora traz uma dúzia de ovos, onde você vai pegar com um pouquinho de leite, quem não sabe o que é gemada, um leite quente, colocar o ovo dentro com canela, tem gente que bota açúcar, toma, e é uma vitamina do complexo B in natura. Maravilhosa, sem conservante nenhum. Então, Jerônimo, com suas trabalhas, ele certa feita recebeu no programa Pinga Fogo, quando estava acompanhando Chico Xavier, do senhor Petrônio Chaves, um terreno para que ele pudesse cultivar as verduras para fazer a sopa que ele distribuía na cidade. E ele assim começou a trabalhar com as pessoas, construiu o Centro Espírita Manuel Augusto da Silva na zona rural, para atender também as comunidades rurais com a casa espírita, que pudesse falar de Jesus, que pudesse falar de reencarnação, que pudesse mostrar a pluralidade dos mundos habitados, de uma fé fundamentada na razão. Então, Chico construiu também, Jerônimo construiu esse centro espírita. Ele gravou um primeiro LP, através de um senhor chamado Dorival Sortino, e cuja renda ele construiu a pequena casa da chácara, chamada Casa da Sopeira. De lá ficava toda a sopa que era produzida para ser distribuída nas cidades, não só de Ituiutaba. Depois ele vai e grava o segundo LP dele, chamado Intimidade Espírita. Funda a gráfica Caibá Schutel. Foi um dos maiores divulgadores da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, foi Jerônimo de Mendonça, onde ele publicou os livros Crepúsculo de um Coração, Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo, Escada de Luz, De Mãos Dadas com Jesus, e 14 anos depois ainda saiu uma obra dele pós-morte física. Mas as coisas de Jerônimo eram muito interessantes. Ele disse que certa feita, ele ainda enxergava, foi levado para o cinema, e ali apareceu uma moça e tropeçou na cama dele. E olhou para ele e disse, também para todo canto que eu vou, esse aleijado está. Aí ele foi e olhou para ela assim, eu sei que você tem razão, minha filha. Agora também para todo canto que eu vou, tu não para em casa, tu está também. Então ele tinha uma forma de amistosamente trazer a pessoa, e a moça disse que riu muito, tornou-se amiga dele. Certa feita, um cidadão tentou, com as suas dificuldades, foi vender a propriedade, assinou uma duplicata, e a duplicata era fria. Quando o cara deu por conta, tinha perdido a propriedade. Foi o advogado disse, olha, o senhor perdeu, tem mais jeito. Aí o cara resolveu que ia tirar a sua vida. E quando ele estava na farmácia, ele encontra com um amigo. Aí o amigo disse, rapaz, você não vai fazer uma coisa dessa, comprando esse remédio. Não, vou, porque eu vivia bem nos meus fins de semana. Lá em casa nós nos comunicava por bilhete, eu falava com minha esposa, eu passava um bilhete para ela, ela passava um bilhete para mim. Eu ia para meus fins de semana, ela ia puxar. Meus filhos viviam tudo por um mundo, a gente se comunicava dessa forma, mas aí eu fiquei sem nada, ficou pior para mim. Agora nem os fins de semana, nem a mulher com chá, nem os filhos. Aí eu vou tirar a minha vida. Aí ele disse, olha, eu permito que você faça isso e até lhe ajuda. Agora eu quero que você primeiro vá em Ituiutaba conhecer Jerônimo de Mendonça. Eu disse, você não tem o dinheiro da passagem? Eu lhe dou. No dinheiro da passagem, alimentação, hospedagem, e ele foi. Quando ele chega, a irmã de Chico, de Jerônimo, já estava sabendo que ia chegar aquele cidadão que o rapaz tinha ligado. Jerônimo estava atendendo um grande grupo de jovens, que ele participava daquilo que chamavam as cometrins, que eram as confraternizações do movimento espírita jovem no Triângulo Mineiro. Então ele fazia parte de tudo aquilo, cantando, recitando poesia, trazendo inspiração ao jovem a realizar. E quando aquele homem entra, Jerônimo estava às gargalhadas com um grupo de jovens, e ele toma aquele choque, olha, esse homem, deitado nessa cama, com esse óculos horrível, esse aí mesmo, pelo contrário, vai piorar a minha vida. E ele começa a conversar com Jerônimo de Mendonça, e naquele diálogo com Jerônimo, é bem interessante que ele traz uma conversa com ele, né? E ele diz que tinha perdido essas oportunidades, que tinha perdido tudo.
Aí Jerônimo olha para ele, começa a conversar, diz, sente. Ele senta. Jerônimo, mesmo não vendo fisicamente, mas espiritualmente, via tudo que se movimentava dentro de casa. Aí ele disse, eu sei que o senhor está com todas essas dificuldades, meu amigo, e que o senhor realmente é uma pessoa que está sofrendo muito, eu não tenho dúvida disso. Você perdeu uma fazenda maravilhosa, mas nós vamos suportar que essa criatura que lhe comprou a fazenda voltasse agora e lhe perguntasse, você quer trocar a fazenda por o seu olho? O cara, que é isso, Jerônimo? Por o meu olho? Não, estou perguntando, você trocaria essa fazenda pelo seu olho? E assim por diante. Ele disse, não, o olho não. O olho é muito precioso e nós não vamos. Então, tranquilo, já que você não quer trocar a fazenda pelo olho, vamos trocar ela pelo um braço. Ah, que bobagem, Jerônimo, você trazer uma proposta dessa. Ele disse, meu amigo, eu cheguei à conclusão que você não é pobre, não é miserável, você é uma pessoa arquimilionária das bênçãos de Deus. E o homem terminou tornando-se espírita, dedicando-se à causa espírita e indo trabalhar com Jerônimo. Porque às vezes a gente coloca a felicidade nas coisas materiais, nas transitórias, nas passageiras. E não é isso que de fato nos traz felicidade. A felicidade, ela se traduz no bem que nós fazemos uns aos outros. Ele disse que certa feita estava com uma dificuldade para construir essa casa da sopeira e ampliar o trabalho da creche, que ele tinha uma creche para atender as crianças, 200 crianças, e fala com Chico Xavier, e Chico Xavier lhe dá uma notícia, diz, ó, Roberto Carlos está lá no Canecão fazendo um show, e tu vai lá porque ele está na tua sintonia. E se tu for conversar com o Roberto Carlos, ele vai resolver o teu problema. Ele tinha ganho um veraneio de um outro rapaz lá de São Paulo, que a Kombi já tinha se desmanchado. E aí ele foi na veraneio com os amigos e chega na frente do Canecão sem saber, sem dinheiro, sem nada, sem conhecer direito o Rio de Janeiro. E quando ele para na frente do Canecão, que a turma abre as portas da veraneio, que naquela época o carro não tinha ar-condicionado, abre as portas, o Rio de Janeiro não estava tão frio assim, que abre as portas, vai passando um cidadão, reconhece. Jerônimo, o que é que você está fazendo aqui? Ele disse, rapaz, eu vim ver se eu conseguia falar com o Roberto Carlos. Aí conta a história. Ele disse, Jerônimo, e você me conhece? Conheço você, já vi você em Uberaba na casa de Chico. Você sabe que eu sou o gerente do Canecão? Eu vou botar você para dentro, você vai para o camarim com o Roberto Carlos. E aí fez o link com o Roberto Carlos. E Roberto Carlos, quando vem para o camarim, está aquele gigante deitado, já ali esperando. E Roberto Carlos disse, e aí, bicho, o que é que tu queres? Ele disse, bom, na nossa floresta de animal, nós já estamos aqui na sintonia. E Roberto Carlos, naquela época, lhe possibilitou a oportunidade de pegar pela primeira vez, numa grande quantidade de dinheiro, 1 milhão de cruzeiros, que deu não só para ele construir aquele abrigo, como ampliar a ação em favor das outras casas. Então, meus irmãos, o que nós trazemos aqui a vocês é que da necessidade de nós também fazermos isso. Se Jerônimo, com suas impossibilidades fisicamente de fazer, fez tanto, por que nós não podemos? Porque nós estamos adiando o propósito de amar e de servir. Porque nós estamos deixando para as próximas reencarnações, se nós podemos fazer hoje. Chico Xavier dizia, embora não possamos voltar atrás para fazer um novo começo, nós podemos começar agora e fazer um novo fim. E Jerônimo foi esse exemplo de abnegação, de dedicação, que cantou, que recitou poesias, que levou a mensagem do amor imortal a todos, em todos os lugares, apesar das suas dificuldades. E depois de ter completado 50 anos, há 25 dias do seu aniversário, Jerônimo se liberta daquele corpo físico, voltando ao plano espiritual, com a certeza do dever cumprido. Que nós também façamos o melhor que pudermos fazer, para retornarmos ao plano espiritual de onde nós viemos e de onde verdadeiramente vivemos, voltarmos justificados numa condição muito melhor. Que Deus abençoe a vocês, que Jesus os ampare e os fortaleça, para que cada vez mais apareçam senhoras trazendo ovos, para que vocês tomem gemadas, para ter força e coragem para fazer o bem. Muita paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.